Oi, gente, hoje eu vou falar a respeito de trombose venosa cerebral, né? O que é, quais as causas, quais os sintomas, tá? Parece que é um tema aí que tem tido muitas perguntas a respeito. Bom, a trombose venosa cerebral, primeiro a gente precisa entender como que funciona a circulação cerebral, né? Então a circulação cerebral, ela funciona muito parecida com o resto do corpo. Você tem uma artéria que sai do coração, né, que se chama artéria carótida, tem duas, uma de cada lado, que manda o sangue para o cérebro. Você tem também uma outra artéria que passa por trás, que são as artérias vertebrais, né, e elas mandam o sangue para realmente difundir o oxigênio ali nas células do cérebro. O cérebro, uma curiosidade, ele tem apenas 5% do peso do corpo de uma pessoa normal, de tamanho normal, mas ela gasta 30% do gasto energético e oxigênio da pessoa. Então ela é a responsável, é o grande órgão de consumo do nosso cérebro. Então ele tem que ter um volume de sangue muito grande, tá? E uma vez que esse sangue ele chega, ele vai voltar pelas veias cerebrais, né? Na verdade, a grande diferença da circulação do cérebro é que antes dele voltar pelas veias, como na perna, por exemplo, que vai para uma artéria e volta por uma veia, ele tem os chamados seios venosos. Os seios venosos são como se fossem lagos, onde esse sangue, né, ele sobe para o cérebro, ele é usado, gasta o oxigênio, a glicose dele, e aí ele é derramado nestes lagos, que são os chamados seios cerebrais. A gente tem vários seios cerebrais, né, tem, o maior deles é chamado seio sagital, a gente tem aproximadamente aí uns 7 seios cerebrais, e depois desses seios cerebrais eles vão se juntando em veias que vão descer e drenar o sangue de volta para a nossa circulação, tá? A trombose venosa cerebral é quando um destes lagos, destes seios, o sangue que está ali, ele coagula, né? Nessa região a velocidade é muito lenta, diferente, por exemplo, da artéria. Se você tocar aqui no seu pescoço, você vai sentir a sua carótida. A carótida tem uma alta pressão, né? O sangue passa com velocidade, com força. Ali não, o sangue é derramado lentamente e ele vai indo embora. E ele pode coagular nessa região, né? Se ele coagula nessa região, o que vai acontecer? É igual se você imaginar quando acontece um acidente numa grande avenida da cidade, né? Os carros vão, mas eles não conseguem voltar. Então eles ficam represados ali, o sangue fica represado no cérebro, ele tem dificuldade de ir embora. Isso vai aumentando a pressão cerebral, né? Essa pressão cerebral pode aumentar de maneira tão intensa a ponto de causar sangramentos, porque o sangue está indo, ele tem que continuar indo, porque tem que continuar oxigenando e dando glicose para o cérebro gastar. Mas se ele não consegue ir embora, e vai acumulando, e podem romper vasos, pode dar a chamada síndrome da hipertensão intracraniana. E aí, nesse contexto, o principal sintoma da trombose venosa cerebral é dor de cabeça, né? Normalmente são pessoas que nunca tiveram dor de cabeça e começam a ter todos os dias de maneira contínua isso, né? Pode até ser pessoas que já tiveram dor de cabeça antes, mas ela muda de característica e fica contínua. Ela tem uma característica que a gente chama de dor de cabeça secundária. Ela não parece aquela dor de cabeça de sempre que a pessoa tinha, né? E tem uma outra característica também que chama atenção, né? Essa dor de cabeça da trombose venosa, ela costuma ser pior quando a pessoa está deitada do que quando a pessoa está de pé, porque quando ela deita aumenta ainda mais a pressão por questão de gravidade, né? A trombose venosa cerebral, quando ela acontece, é muito importante de que se pesquise se a pessoa tem algum distúrbio de coagulação, porque normalmente esse sangue, ele por mais que seja uma velocidade lenta ali, ele tem mecanismos para se manter líquido e descer naturalmente, né? Tem algumas situações como malformações desses seios, que ele fica realmente meio deformado e leva a trombose venosas, mas tem que pensar numa doença da coagulação desse paciente, que muitas vezes ele vai descobrir isso aí com 30, 40 anos de idade, né? Outras coisas que predispõem às tromboses, qualquer trombose, a trombose do cérebro, a trombose da perna, a trombose do pulmão, são o cigarro
e o uso do anticoncepcional oral. São coisas que aumentam o risco de acontecer isso, e aí muitas vezes a gente, dependendo do caso, a gente suspende nesses pacientes isso daí. Tá? O tratamento realmente é usar uma medicação que seja um anticoagulante para que desfaça isso daí. Quando acontece, cuidar da hipertensão intracraniana, isso pode ser feito, tem uma série de técnicas para isso, né? E o grande risco da trombose venosa é este que eu comentei antes, quer dizer, se aumenta muito a pressão, vai ter os chamados AVCs, que a gente chama de AVC venoso, porque ele tem uma hemorragia, né, mas de uma maneira bastante curiosa. A gente trata a hemorragia usando um anticoagulante, porque você precisa fazer com que o seio fique livre e volte o sangue a circular de maneira contínua. Não é verdade? Como qualquer coisa na nossa vida, não pode ficar nada parado. A coisa parada, ela causa problemas pra gente, tá bom? Então, se você gostou do meu vídeo, dá o seu like, isso ajuda bastante o nosso canal. Se inscreve no nosso canal, compartilha se você acha que isso pode ser útil para alguém que esteja com alguma dor de cabeça esquisita ou que queira entender melhor isso daí. Um abraço e até a próxima.